E aí, galera? Ana Paula passando aqui mais uma vez e a gente vai dar continuidade ao assunto do primeiro vídeo sobre medos. E eu te aconselho, caso você ainda não tenha visto, volta um pouquinho, dá uma procurada, porque a gente tem um primeiro vídeo a respeito das bases do medo, que é importante que você entenda. E a partir daí, vem pra cá pra gente dar continuidade. Mais uma coisa, papel e caneta, porque a gente vai fazer mais um exercício para que você entenda o que está acontecendo com você, porque esses medos estão te atacando ou te dominando e como resolvê-los, ok? Bom, resumindo bem rapidamente nosso primeiro vídeo, eu falei sobre a clareza de você entender que nem todo medo é nocivo, nem todo medo é prejudicial, ok? Existe o medo, sim, que é para preservar a tua vida, e tem o medo paralisante. Então, resumindo bem, entenda uma coisa: todo medo, todo sentimento que te paralisa, mas que não é para colocar a sua vida em segurança ou de ninguém que você ama, é um medo paralisante, é um medo nocivo. Ou seja, o medo ele só é bom para você, ele só é construtivo se realmente ele está ligado a algo que vai te proteger ou proteger a quem você ama ou outros seres, independente que você o conheça. Entende? Se não vai colocar a tua vida em risco, se o mundo não vai acabar pelo que você vai fazer, se você não vai explodir o prédio que você mora ou qualquer coisa assim, o medo que você está tendo é um medo nocivo. É um medo que está baseado em estruturas irreais e muitas vezes baseado em crenças que você traz desde a sua infância. Pois é, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então vem comigo, papel e caneta, e a gente vai conversar bem rapidamente a respeito disso. Vamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quem nos criou, seja papai, mamãe, tio, avó, seja quem for, quando nos ensinava alguma situação, alguma forma de reagir a algo ou de se prevenir a algo, eles faziam isso por amor. Então, vamos começar por aqui. Nada de ficar culpando. Eu sou medrosa porque minha mãe é medrosa. Eu sou medrosa porque eu não tive pai. Eu sou medroso porque meu pai espancava fulano. Não, então para de pôr culpa nos outros e começa a ter clareza sobre você mesmo, sobre você mesma. Combinado? Então vamos entender um pouquinho de alguns pensamentos que nos limitam e que podem vir sim da nossa criação, que a gente chama de crença limitante, mas isso pode vir de N questões. Vou dar um exemplo. Existem alguns pensamentos em algumas famílias, e muitas aliás, aonde separação é a morte para essa família. Não interessa como a situação desse casamento esteja, mas separação é simplesmente inaceitável. É a morte, como se o mundo acabasse se você se separasse. E aí você vem sendo criada com esses pensamentos. Você visualiza sua mãe casada, você visualiza sua tia, sua prima, fulano, beltrano, todo mundo da sua família casados, e os que não são casados são criticados. Você já começa a criar um pensamento de opa, estar sozinha não é legal, eu vou ser criticada. Opa, me separar não vai ser legal, vou ser criticado. Ou seja, a gente já começa a dar alimentos para outros sentimentos que também vão te prejudicar. E aí, o que acontece quando isso se torna uma verdade para você? Se torna uma crença limitante. E por que isso se torna uma verdade? Porque provavelmente você ouviu das pessoas que você mais confiava e mais amava na sua vida, como sua mãe, seu pai ou qualquer pessoa que tenha te criado. Ou seja, você acredita que essa pessoa está falando, está te ensinando algo para o teu bem. Só que isso era a realidade desta pessoa. E a realidade dessa pessoa ou das outras pessoas que vieram antes dela não precisa ser a sua. Não vai acontecer nada de ruim, o mundo não vai acabar, por exemplo, se você descobrir que você quer ter um outro caminho. Entende?
Caso contrário, o que acontece com essa pessoa? Normalmente as mulheres passam muito por isso, mas os homens também. Os homens também têm uma pressão muito grande de que tem que se manter casados, de que tem que sustentar aquela família, principalmente se a sua esposa não trabalha, não é verdade? Então vamos lá. Você chegou a essa conclusão, como esse exemplo do relacionamento. Pensa comigo, friamente. Quando você está numa situação como essa, você tem frieza e coragem de olhar ao seu redor e enxergar realmente como está o seu relacionamento? Provavelmente não, porque normalmente essas pessoas ficam cegas para tudo que acontece ao seu redor. O medo é tão grande para ela de se separar, por exemplo, que ela não consegue imaginar como seria a sua vida estando sozinha, por exemplo. Como seria a sua vida recomeçando a sua vida novamente com uma outra pessoa num relacionamento mais bacana. Ela não consegue nem mesmo enxergar que esse relacionamento já está falido, ou que de repente já houve até mesmo mentiras e traições. Ela simplesmente se fecha para aquele mundo porque aquilo é a verdade dela. Ou seja, o medo dela sofrer por uma separação faz com que ela viva literalmente sobrevivendo com uma dor imensa diariamente. Porque ela não está vivendo, ela está sobrevivendo em cima de uma verdade que foi ensinada e que não é a verdade dela. Dá para entender? Um outro exemplo muito simples. Você vem de uma família tradicional onde todos os seus tios, avós, seu pai são médicos. E aí, automaticamente, você cresce no meio de médicos e de profissionais ligados à saúde de uma maneira ou de outra e com sempre uma pressão em cima de você para que você também se torne um médico. Normalmente essas crianças não têm nem o direito de escolha. Ele já, desde pequenininho, escuta o pai ou a mãe falando: esse vai ser o futuro cirurgião, esse vai ser o futuro XPTO, enfim. Só que esse menino que cresceu ouvindo tudo isso tem uma alma de artista. Ele quer ser músico. Ele tem uma natureza incrível aberta para música ou para qualquer outra coisa que não seja medicina. Só que o medo dele é tão grande de escolher algo diferente do que toda a sua família havia escolhido, que ele muitas vezes segue por esse caminho mais confortável. Pois é aí que eu queria chegar. É o que a gente vê muitas vezes. Excelentes seres humanos, excelentes pessoas atuando em profissões que não são da natureza dela. É nítido quando você vê uma pessoa que atua em algo que ela realmente acredita, que realmente tem a ver com a essência dela, e não porque ela decidiu pelos seus medos. Nesse caso, por exemplo, que a gente comentou sobre a questão do conforto, pois é, o medo ele faz exatamente isso. Ele nos leva para um lugar terrível chamado zona de conforto, que é um lugar onde a gente pouco se expõe, pouco tem que tomar decisões. Muitas vezes as pessoas tomam decisões por nós, e se alguma coisa der errado, a gente pode dizer que a culpa é deles. A gente pouco se esforça, até porque você está levado pela onda das circunstâncias ou das decisões de outras pessoas. E aí, o que você está ganhando com isso? É mais forte do que seu sonho real? De ter a profissão que você realmente quer, de ter o relacionamento que você realmente quer? Ou você vai viver alimentando esse sonho? Por medo, por angústia, por insegurança e por pensamentos de não valia, por exemplo. Pensa nisso. E aí, nós vamos fazer um exercício agora para você começar a entender de onde está vindo esses medos ou esses pensamentos. Beleza? Papel e caneta. Eu quero que você liste todas as frases que você ouvia como certas desde que você era pequenininho e que essas frases de alguma maneira influenciam no seu medo. Vamos dar um exemplo? Minha mãe sempre dizia que eu precisava estudar e trabalhar numa multinacional. Tudo que se distanciasse disso, no meu ver, poderia ser uma inverdade ou sinônimo de eu não ter resultado.
ou de não ter sucesso, porque eu acreditei que somente isso poderia ser uma opção, já que foi repetido tantas vezes na minha cabeça. Sendo a tua mãe que te falava isso, escreva a frase. Então, eu só vou ter sucesso trabalhando numa multinacional. Quem te disse isso? Minha mãe dizia isso. Ok. Agora você vai trabalhar de uma maneira a reprogramar o teu cérebro para essa verdade. Como é que você vai fazer isso? A primeira questão é o seguinte: você não tem que ir contra a sua mãe, você tem que, em primeiro lugar, entender todo o amor e toda a dedicação que ela teve ao tentar te ensinar algo que para ela poderia ser bom para você. Então não adianta usar sentimentos de culpa ou de vitimismo para resultar em alguma coisa que você mesmo não teve coragem de fazer, beleza? Então vamos lá. Minha mãe que falava tal coisa. Você vai reprogramar essa frase com um exemplo. É claro que existe a tua verdade, é você que precisa responder. Mãe, eu agradeço todo o seu conhecimento, e você vai escrevendo, todo o seu amor e dedicação para que eu tenha o melhor na vida. E hoje estou aqui para te dizer que sou um homem ou uma mulher de muito sucesso na profissão XPTO, que é a profissão que você escolheu, ou na empresa XPTO que você criou, ou na banda XPTO na qual você toca. E me sinto muito realizado, muito realizada por ter seguido o meu coração. Te agradeço. Obrigada. Enfim, essa frase, mesmo parecendo bobagem, quando você escreve essa frase e a lê diariamente, você vai reconstruindo novos caminhos neurais para que teu cérebro entenda o que você realmente quer da sua vida e não viva à sombra de uma outra verdade, de uma outra pessoa. A gente tem uma facilidade, que eu falo que é abençoada por Deus, chamada plasticidade neural. Que palavrão é esse? Nada mais é do que a possibilidade de se criar novos caminhos neurais, aonde a gente reaprende novas formas de se chegar onde você quer, de se concluir uma meta que você quer, de realizar o seu sonho e de ser feliz. Ou seja, quando você repete diariamente a frase, eu tenho medo de me separar, eu tenho medo de me separar, eu tenho medo de me separar, você vai viver num caminho viciante aonde o teu cérebro vai o tempo todo te bombear com esse mesmo medo. Quando você reescreve essa verdade dizendo, eu sou amada e amo livremente, eu escolho os meus relacionamentos e os respeito hoje e sempre. Você dá um caminho diferente para o teu cérebro. Se um dia você chegar à conclusão de que esse momento não te satisfaz mais, de que esse relacionamento ou esse emprego não te satisfaz mais, você vai ter clareza e calma para decidir isso. Dá para entender? Ou seja, quando a gente não se questiona, quando a gente não entende de onde vêm os nossos medos, a gente fica imerso a todos os medos e a todas as circunstâncias. E o que é pior, isso só vai te trazer mais infelicidade, mais tristeza e mais angústia. Então se pergunte, o seu medo é de algo relacionado à tua vida ou é o medo de viver? Pensa com carinho, faz esse exercício com o coração aberto, com a sua verdade, com a sua clareza e põe em prática. E você vai ver que em pouquíssimo tempo esse medo que está te consumindo vai se minimizando e dando lugar a uma pessoa corajosa, a uma autoestima mais firme e uma pessoa mais realizada. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que de repente possa estar precisando disso e vamos ajudar as outras pessoas. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.